10 para a Europa, semanalmente na 101 FM. As notícias, os destaques, as novidades, num programa onde vamos passar a Europa em revista. 10 para a Europa, da responsabilidade de Centro Europe Direct Madeira. Às sextas às 11, com reposição aos domingos às 4 da tarde. Seja então bem-vindo ao 10 para a Europa, é o novo programa semanal, onde vamos dar 10 minutos de destaque à nossa casa-mãe, a Europa. Comigo tenho Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct. Estes centros de informação são organismos oficiais geridos pela Comissão Europeia que, a nível local e regional, atuam como intermediários entre os cidadãos e a União Europeia, constituindo-se assim como um dos principais instrumentos de divulgação de informação sobre a União Europeia. Nós somos um dos 19 centros em Portugal. Estamos situados no edifício da Casa da Cultura de Câmara de Lobos, mais concretamente na Rua Padre Eduardo Clemente Nunes Pereira. Somos um dos 19 centros em Portugal, um dos cerca de 500 na Europa. Marco Teles, quais os objetivos destes centros de informação e de que forma é que eles fazem com que nós, que somos cidadãos da União Europeia, nos sintamos mais próximos da nossa Europa? Olá, Carlos Sousa. Eu creio que fez já uma excelente apresentação do que é o Centro de Informação Europe Direct Madeira. E disse bem, de facto, só existe um centro aqui na região, num total de 19 a nível nacional. E, portanto, a ideia é, de facto, de aproximar os cidadãos das questões europeias. Os centros de decisão estão, de facto, distantes em Bruxelas. Toda a gente sabe que, efetivamente, os cidadãos têm algum afastamento em relação às questões europeias. E, portanto, a Comissão, também ciente dessa própria situação, promove, no fundo, o apoio à existência destes centros de informação para estar mais próximo dos cidadãos e assim poder ajudar no esclarecimento de dúvidas e servir, no fundo, de elo de ligação entre o próprio cidadão e as instituições europeias. E, portanto, basicamente, no fundo, é isso que nós fazemos enquanto Centro de Informação, na morada que disse, portanto, no nosso gabinete na Casa da Cultura de Câmara de Lobos, onde estamos, portanto, sediados. E o que nós temos é, portanto, um serviço de atendimento diário, entre segunda e sexta-feira, das 9 às 17h30, onde qualquer cidadão se pode deslocar e será naturalmente bem recebido para colocar dúvidas sobre as questões europeias ou pedir algum auxílio no que toca, por exemplo, a situações relacionadas com financiamentos ou programas europeus, ou simples apoio, por exemplo, no desenvolvimento de atividades ou de iniciativas que promovam a própria Europa. Além deste gabinete de atendimento diário, nós temos também um outro serviço que passa um bocadinho pelo mundo virtual, digamos assim, que são as redes sociais, e nomeadamente aqui estamos a falar, obviamente, da questão do Facebook, que é onde nós, um canal privilegiado onde nós tentamos diariamente publicar aquilo que mais importante vai acontecendo pela Europa e que tenha interesse para os cidadãos. Fica desde já também o convite a quem nos ouve para seguir, no fundo, a nossa página. Basta procurar na rede Facebook por Europe Direct Madeira e naturalmente irá encontrar a nossa página e portanto, ou seguir ou fazer o tradicional like, não é? E significa que diariamente poderá estar informado sobre aquilo que nós consideramos ser mais importante e mais relevante para o dia-a-dia. Portanto, há quanto tempo é que esta casa existe e diariamente recebe pessoas com que dúvidas mais frequentes? O Centro Europe Direct Madeira, o atual Centro Europe Direct Madeira está em funcionamento desde janeiro de 2013, sobre a alçada, como referi no início do programa, da Associação Insular de Geografia. Portanto, é um projeto autónomo que tem como estrutura de acolhimento a Associação Insular de Geografia. Mas já havia no passado, portanto, o Europe Direct, esta rede, já esteve associado a outras estruturas de acolhimento. Nós tentamos dar o nosso cunho pessoal a este novo centro de informação e, de facto, devo dizer, respondendo diretamente à questão, que nós não temos, nem nós cá na região, nem nos Açores, nem nos restantes 17 pontos um pouco espalhados pelo país, desde Bragança até o Algarve, de facto não há efetivamente um grande hábito de procura de ir ao encontro direto
destes gabinetes, destes centros de apoio. A maior parte das solicitações que temos vindo a receber prendem-se precisamente com, ou por via do telefone, que já agora passo a divulgar, que é o 291 635 113, portanto, ou por via do telefone, ou então através do correio eletrónico, que efetivamente vamos recebendo alguns pedidos, algumas questões que nos chegam, sobretudo por grupos mais jovens estudantes, por exemplo, do ensino superior. Porquê esta falta de hábito? Será que as pessoas já se sentem reais cidadãos da Europa? Será que estão bem informados sobre as questões da União Europeia? Ou será que as pessoas ainda veem a Europa como algo distante? Isso tem várias questões aí para ser discutido e, portanto, levaria algum tempo a responder a todas elas, mas as estatísticas mais recentes promovidas pelo Eurobarómetro mostram que, de facto, apesar da atual conjuntura onde claramente as pessoas estão um pouco mais afastadas da Europa nos últimos anos, e sabemos exatamente porquê, e não apenas em Portugal, mas também noutros Estados-membros, efetivamente há um certo afastamento, mas no fundo a maioria dos portugueses, e neste caso falando em concreto do nosso país, tem um sentido de pertença a esta comunidade. Se efetivamente as pessoas têm o conhecimento pleno de tudo o que são direitos no que toca ao facto de serem cidadãos europeus, efetivamente isso não acontece. Portanto, daí a existência também dos centros de informação, passa muito por aí, que é dar a conhecer às pessoas os seus direitos enquanto cidadãos. Não é à toa que 2013 foi precisamente o Ano Europeu dos Cidadãos, em que se fez um grande esforço, não apenas do centro, mas das restantes instituições europeias, para tentar aproximar os cidadãos das instituições europeias, dando a conhecer sobretudo os direitos que têm, e são muitos, e aliás a ideia também deste programa é nós, ao longo do programa, não ser apenas um programa de atualidade onde se traz aqui o que mais importante vai acontecendo pela Europa fora, e acontece semanalmente de facto muita coisa interessante, mas a ideia é, para além desse trabalho de informação, nós também darmos a conhecer muitos desses direitos que passam ao lado das pessoas e que são extremamente importantes. Como alguém dizia, não se pode gostar aquilo que não se conhece, e de facto muitas das vezes as pessoas não se apaixonam pela Europa porque desconhecem de facto que, além de serem cidadãos de um país, são cidadãos europeus, e significa que têm direitos acrescidos que estão estabelecidos, estão definidos, e esse maior conhecimento dos direitos obviamente que vai naturalmente aproximar as pessoas da Europa. O Marco há pouco falou que um dos propósitos deste nosso programa semanal é também falar sobre as notícias que vão surgindo, algo de interesse para todos nós. E tivemos uma ainda recentemente que nós, cidadãos, agradecemos, que tem a ver com os roamings. É verdade, esta foi uma semana plena de boas notícias e de facto nós, preferencialmente no Centro Europa Direct, naturalmente através das redes sociais e também do nosso site, naturalmente temos um destaque, aquilo que muito bom vai acontecendo, não é? E essa é de facto uma excelente notícia. A partir do dia 1 de julho, portanto já se encontra em vigor, as tarifas do roaming desceram significativamente. Em termos de chamada, nós estamos a falar de uma redução de cerca de 21%, as mensagens de texto, a redução, estamos a falar de 25% face ao anterior tarifário, mas sobretudo a grande diferença a partir do dia 1 de julho tem a ver com o tráfego de dados através dos smartphones, dos tablets, que hoje quase toda a gente começa a utilizar e que de facto dão muito jeito numa situação de férias. Portanto, dentro do espaço europeu, efetivamente este tráfego de dados sofre agora uma redução de 55%, o que é bastante significativo, sem dúvida. Isto significa que, por exemplo, só para dar uma ideia, 20 cêntimos, isto o valor sem IVA, permite, aliás, um euro, falando assim, talvez seja mais fácil de perceber, mas apenas com 1 euro nós podemos estar no Facebook cerca de 30 minutos, estando num país europeu, ver vídeos até 10 minutos no YouTube, ler notícias online durante cerca de 10 minutos. Isso significa que por menos dinheiro eu consigo fazer muito mais com aquele equipamento. E nós sabemos que, obviamente, estando numa situação de férias no estrangeiro, todos nós gostamos de estar em contato com a família ou com os familiares, portanto com os amigos, e isto de facto são boas notícias, sendo que o esforço da Comissão nesse aspecto ainda não terminou, porque a ideia é ainda
no final deste ano ou porventura em 2015, acabarmos definitivamente com a questão do roaming e, portanto, aquilo que as pessoas irão pagar é exatamente o que está contratualizado com a sua operadora, o que é, naturalmente, nesse caso, seria ainda mais vantajoso para cada um de nós. Ficaremos então à espera, talvez para 2015, para essas boas notícias, mas a verdade é que o 10 para a Europa volta já na próxima semana com outra boa notícia. Vamos então dar a conhecer os direitos dos passageiros. Marco, ainda para mais, numa altura em que há muita gente a planear as suas férias, ficar a saber um bocadinho melhor quais os seus direitos e onde é que poderá ter uma base de apoio. É verdade, a ideia na próxima semana é exatamente falarmos um bocadinho, aproximando-se agora às férias, e muitas pessoas já estarão de facto nesse período de férias, falar um pouco destes direitos que as pessoas têm enquanto passageiros, por exemplo, no espaço europeu. Obviamente nós estamos sempre a falar das questões europeias, porque são direitos que muitas vezes passam de facto ao lado e que sabemos todos muito bem, quem já andou de avião, nestas alturas o tráfego aéreo mais que muito, atrasos significativos às vezes nos voos, grandes transtornos, e que muitas das vezes há uma solução, uma resposta, há direitos que estão consagrados e que é importante nós sabermos. E também, se calhar falamos na próxima semana de algumas aplicações, já que falamos agora dos smartphones, de algumas aplicações que estão disponíveis para download completamente gratuito e que são um excelente aliado numa situação de férias, não só algumas delas a falar sobre as questões de direitos, outras, por exemplo, a falar sobre regras de trânsito, por exemplo, nos países da União Europeia. São pequenas dicas que obviamente às vezes fazem a diferença entre umas férias bem passadas e um momento menos feliz por algum problema que possa haver, não é? E este programa também será um programa de pequenas dicas que irão fazer a diferença entre um cidadão da União Europeia informado e um cidadão da União Europeia que não conhece ainda bem a Europa onde vive. Até para a semana. Obrigada, Marco Teles. Obrigado. 10 para a Europa, semanalmente na 101 FM. As notícias, os destaques, as novidades, num programa onde vamos passar a Europa em revista. 10 para a Europa, da responsabilidade de Centro Europe Direct Madeira. Às sextas às 11, com reposição aos domingos às 4 da tarde.